desde que eu era criança. O mar me chama. Olá pessoal, com a data de lançamento da série de One Piece da Netflix confirmada para o dia 31 de agosto, em mais ou menos uma semana, a emoção está no ar. Eu imagino que muitos de vocês estejam famintos por mais detalhes sobre o tão aguardado live action de One Piece. Afinal, o recente trailer lançado pela Netflix já nos deu um gostinho do visual de nossos personagens favoritos. Mas ainda há muito a ser explorado. Qual o passado desses atores? Como foi o processo de criação? Ou o que o Oda, o próprio mestre, pensa sobre essa aventura do live action? Bom, você pode gastar dias navegando na internet, lendo entrevistas ou procurando detalhes nas redes sociais para tentar montar o quebra-cabeça dessa emocionante jornada. Ou você pode simplesmente ficar aqui comigo e descobrir tudo o que você precisa saber. Prepare-se para embarcar em uma viagem pelos bastidores do live action de One Piece. Vou levar você através dos detalhes do elenco, produtores, fotos e vídeos dos sets e muito mais. Vamos explorar a incrível jornada que levou à criação dessa série, o treinamento dos atores, o conteúdo da primeira temporada e o mais emocionante e importante, o envolvimento pessoal do próprio Oda. Quer saber o que aconteceu durante o jantar decisivo que mudou o destino dessa adaptação? Você está curioso para descobrir como a filosofia e o espírito de One Piece estão sendo mantidos intactos? E quanto ao orçamento, será que isso será a produção mais cara de todos os tempos? Bom, tudo isso e muito mais será revelado, então pegue sua bolacha ou biscoito, junto com seu café e vamos para mais um vídeo. Entre 2014 e 2016, a Tomorrow Studios adquiriu os direitos para o live action de One Piece. Agora, o desafio era formar uma equipe aprovada por Oda. Talvez o nome Matt Owen soe familiar. Ele é um dos showrunners. Matt revelou em um vídeo recente como convenceu a Tomorrow Studios que era o homem certo para o trabalho, afirmando que se algo desse errado, ele deveria ser a pessoa a tentar, e se necessário errar, porque ninguém mais ama One Piece como ele. Ele sabia que ele era o certo para a tarefa. Depois de algumas reuniões, ele conseguiu convencer a Tomorrow Studios, mas ainda havia um desafio: convencer o Oda. Entre 2014 e 2016, Matt Owens encontrou-se com Oda na Shonen Jump e apresentou a sua visão para o live action. Apesar de hesitação inicial de Oda, um jantar de negócios mudou tudo. Oda expressou a sua preocupação com o valor e o propósito de One Piece, porém Oda não esperava com a resposta de Matt, na qual ele contou uma história pessoal sobre como a série ajudou durante um período de depressão. Depois de uma longa conversa, Oda então estendeu a mão e deu seu voto de confiança, marcando o início de trabalho para tornar live action uma realidade. No marco dos 20 anos de One Piece, em 2017, Oda anunciou a adaptação, revelando que depois de 3 anos e várias ofertas, ele finalmente encontrou o parceiro certo. Ele prometeu uma adaptação que honrasse os fãs e expressou sua empolgação. Contudo, só fomos ter mais atualizações 3 anos depois, em 2020, quando Oda deu uma nova declaração. Ele disse: "Eu sei que o anúncio foi feito em 2017. Eu entendo a ansiedade, mas grandes produções demandam tempo. Os preparativos avançaram nos bastidores e finalmente estou pronto para essa revelação. A Netflix está a bordo, oferecendo um robusto suporte de produção. Estou entusiasmado, mas quão longe irá a história nos 10 episódios da primeira temporada? E o elenco? Por favor, tenham paciência e fiquem ligados." Com esse anúncio, as informações sobre o live action começaram a surgir e eu compilei tudo isso aqui para vocês. Agora vamos mergulhar um pouco nos bastidores, começando com as 3 potências por trás da produção. Em primeiro, a Netflix, uma gigante global. Em segundo, a Shueisha, dona da Shonen Jump. E por último, a Tomorrow Studios, o que pode gerar um pouco de preocupações, já que produziu o live action de Cowboy Bebop, que teve uma recepção bem mista. Mas antes de entrarmos em pânico, lembre-se, o que realmente importa são as mentes criativas que estão trabalhando no live action de One Piece, que no total são 23 pessoas, e dessas 23, apenas 3 estiveram em ambas as adaptações. O que eu quero destacar é que cada live action é um produto único, e que é formado com equipes diferentes. Conheça as pessoas envolvidas. Temos Matt Owens, como mencionado, ele é um showrunner e roteirista de destaque. Temos Steven Maeda, que é outro showrunner com experiências em grandes sucessos, e os diretores incluem Mark Drones, Emma Sullivan, Tim Southern e Yosef Akbar, todos com currículos impressionantes. Eu vou deixar aqui na tela alguns trabalhos que eles já trabalharam, mas não posso esquecer de mencionar a figura mais central de todo o projeto, Eiichiro Oda. Mais do que um produtor executivo, ele é como se fosse um produtor executivo supremo. Toda a arte, cada roteiro passa por suas mãos, se algo precisa mudar, será alterado. Ele esteve diretamente envolvido na escolha do elenco, e não hesitou em corrigir cenas para garantir que elas estivessem alinhadas com sua visão. Todas as alterações feitas do mangá, anime para o live action tiveram sua aprovação. Em suma, cada aspecto significativo foi abençoado por Oda e sua equipe.
Quanto à filosofia dos produtores, o que eles estão buscando? A maioria das respostas vem de diversas entrevistas que Matt Owens concedeu, mas antes de explorar isso, é vital entender que o live action de One Piece não é apenas uma reprodução da história que todos amamos. Essa série vai ser uma reimaginação cuidadosamente orquestrada, supervisionada pela pessoa que mais conhece e ama a obra. Os fãs de One Piece têm todas as razões para estarem animados, já que a filosofia da produção é manter o tom e o espírito da obra original. Eles não estão querendo buscar uma coisa mais sombria nem adições que não sejam canônicas. Como expressou Matt Owens, um dos showrunners, o objetivo é apresentar a série exatamente como ela é e não alterá-la. O respeito pela originalidade vai além, com a equipe do live action olhando para o futuro canônico como referência e garantindo que o material não seja suavizado desnecessariamente. Owens confirmou que a série terá classificação indicativa para no mínimo 14 anos, acrescentando que deseja introduzir novas pessoas à magia de One Piece. Ele resumiu que a série significa em 3 emoções essenciais: riso, choro e admiração, prometendo que cada episódio trará pelo menos um desses elementos. Bom, agora vamos falar de orçamento, um aspecto crucial da produção e parece super promissor. Ainda que não sabemos os números exatos, diversas fontes indicam uma escala grandiosa. Segundo o relatório Daily Dose of Anime, a plataforma gastou cerca de 18 milhões de dólares por episódio. Isso equivale a mais ou menos 90 milhões de reais por episódio. Marty Aldenstein, CEO da Tomorrow Studios, sugeriu que poderia estabelecer um novo recorde em custos de produção, e o designer Richard Berglund comparou o orçamento ao de um filme da Marvel. A Netflix, por sua vez, está tratando a série como tratou Stranger Things, investindo pesadamente na produção. Isso significa que não haverá limitações no orçamento, permitindo gastos em detalhes que tornarão o mundo ainda mais vívido, como por exemplo a construção de um navio inteiro para o uso em apenas uma parte de um episódio. Agora vamos nos aprofundar naquilo que você realmente verá na tela. A primeira temporada é composta por 8 episódios com duração variando de 45 a 1 hora. As informações iniciais apontavam para uma temporada de 10 episódios, mas a confirmação recente reduziu o número para 8. Aqui está uma rápida visão geral de cada episódio. Já vou deixar aqui um alerta de um possível spoiler, já que vou trazer o nome de cada episódio e também uma breve sinopse deles. Episódio 1, Romance Dawn. Monkey D. Luffy, um jovem pirata otimista, com sonhos de encontrar One Piece, parte em busca da tripulação leal de que precisa para navegar pelos vastos oceanos. Sua jornada começa quando ele ajuda Kobe, um menino forçado à servidão, a escapar de uma situação indesejável. Enquanto em Shells Town, Luffy conhece Roronoa Zoro, um famoso caçador de piratas, e Nami, uma mestre ilada, e os três formam uma aliança tênue. Episódio 2, O Homem do Chapéu de Palha. Luffy, Zoro e Nami se encontram presos em uma ilha dominada pelo palhaço enlouquecido, Buggy. Kobe se junta aos fuzileiros navais e prova sua coragem. Episódio 3, Não Conte Nada. Luffy, Zoro e Nami pousam em Syrup Village, onde encontram o Sop, um local que apresentou o grupo Akaya, uma herdeira doente do estaleiro sob os cuidados de um trio de funcionários dominadores da casa. Com a ajuda de Kobe, vice-almirante Garp, um fuzileiro naval poderoso, sai em busca de Luffy. Episódio 4, Os Piratas Estão Chegando. Luffy, Zoro e Nami abrem caminho pela mansão de Kaya, que agora se tornou uma prisão. O Sop pede ajuda de Kobe, Helmap e dos fuzileiros navais. Luffy finalmente consegue o navio dos seus sonhos quando Garp se aproxima. Episódio 5, Coma no Baratie. Luffy e sua turma são testados em sua capacidade de lutar juntos em alto mar. Eles chegam a Baratie, um restaurante flutuante onde encontram Sanji, um jovem chefe apaixonado por bons restaurantes. Um duelo nas docas choca o grupo. Episódio 6, O Chefe e o Menino dos Serviços Gerais. O grupo é emboscado por uma ameaça que ninguém vê chegando. Depois de uma dura batalha em Baratie, Sanji finalmente segue seus sonhos, enquanto outro membro da tripulação mostra suas verdadeiras cores, a garota com a tatuagem de peixe-serra. A tripulação vem em auxílio de um membro que precisa urgentemente de uma família. E por último, episódio 8, O Pior do Leste. Uma nova tripulação pirata nasce. Em resumo, a primeira temporada está se preparando para uma jornada emocionante, fiel à história que amamos, reimaginada com um orçamento que permite uma realização verdadeiramente espetacular. Ainda não está claro se os episódios serão lançados todos de uma vez ou semanalmente. Especula-se que a plataforma de exibição siga a abordagem semanal, levando em consideração exemplos recentes como The Last of Us. Mas eu pessoalmente acredito que Netflix vai lançar tudo de uma vez. No que diz respeito ao elenco, temos uma mistura intrigante de talentos que promete trazer profundidade e charme aos personagens amados de One Piece. Para Monkey D. Luffy, temos Iñaki Godoy,
Sentai. Inaki assume o papel do destemido capitão Monkey D. Luffy. Apesar de ser relativamente novo na indústria da atuação, ele já demonstrou comprometimento e capacidade de se adaptar em filmes como A Amante do Centauro e na série Imperfeitos da Netflix. A interpretação de Inaki como Luffy promete capturar o espírito do adorado personagem de anime, tornando um elo atraente para o universo de One Piece. Emily Rudd assume o papel de Nami, a navegadora perspicaz e habilidosa. Essa atriz versátil demonstrou seu talento em diversas obras, com destaque especial para a trilogia Hunters e Fear Street. À medida que Nami se junta aos Piratas do Chapéu de Palha em sua arriscada busca pelo lendário tesouro, a presença cativante de Emily acrescentará profundidade à personagem. Roronoa Zoro será interpretado por Makeni Warata. O talentoso ator foi reconhecido como prêmio de novato do ano na Academia Japonesa em 2017, e sua atuação promete trazer mais profundidade e charme ao querido personagem Roronoa Zoro. Na adaptação live action, Jacob Gibson desempenha o papel de Usopp, o atirador habilidoso da tripulação. Gibson exibe seu talento de atuação na popular série de televisão Grey's Anatomy, fazendo dele um membro notável nessa empolgante aventura pelos mares de One Piece. E por último temos Taz Skylar como Sanji. Com treinamento em artes marciais e aulas de culinária, Skylar, que foi indicado ao Prêmio Oliver, traz sua energia apaixonada e conhecimento culinário ao papel. Além disso, sua conexão com o personagem vai além da tela, já que ele teve distúrbios alimentares no passado, e vê o papel como uma maneira de se reconectar com a comida de forma saudável. Essa mistura de fidelidade ao material original, um elenco apaixonado e comprometido e o orçamento robusto coloca o live action de One Piece em uma posição promissora, para cativar tanto os fãs a longa data quanto os novos espectadores. Essa mistura de fidelidade ao material original, um elenco apaixonado e comprometido e um orçamento robusto coloca o live action de One Piece em uma posição promissora para cativar tanto os fãs de longa data quanto os novos espectadores. A adaptação em live action de One Piece não é apenas sobre o elenco principal. Craig Fairbrass, como Zeph, irá desempenhar um papel paterno e traz uma experiência de trabalho anterior com Taz Skylar. Quanto ao restante do elenco, a produção optou por atores em grande parte desconhecidos. Essa foi uma escolha estratégica para evitar conflitos de agenda, dada a natureza contínua e expansiva de One Piece. A série também traz algumas mudanças notáveis. Por exemplo, Luffy estará usando sapatos ao invés de sandálias, por motivos de segurança. Sanji foi reconfigurado para ser menos, como posso dizer, tarado, e mais flertador, a fim de refletir as sensibilidades modernas da sociedade. Todas essas alterações foram aprovadas por Eiichiro Oda, garantindo a preservação do espírito da série original. A saga East Blue é particularmente notável na live action, já que os produtores estão buscando fortalecer as conexões entre os arcos. Outras informações interessantes sobre as mudanças incluem a rejeição de romance adicional entre os personagens e a presença de vários easter eggs, como cartazes de procurados e diálogos rápidos. O criador de One Piece, Oda, expressou sua ansiedade e entusiasmo sobre a adaptação, afirmando que o resultado parece estar incrível. A filmagem ocorreu em Cape Town, África do Sul, e foi marcada pela visita do presidente sul-africano, que elogiou a produção como a maior da Netflix na África, tanto em termos de escala como de orçamento. Isso também incluiu a contratação de muitos sul-africanos na equipe da produção. Nicole Hersh Whittaker, eu espero que eu estou falando o nome de todo mundo certo, é a cinematógrafa. É uma parte crucial da filmagem. Sua dedicação em entender o mundo de One Piece incluiu assistir o anime inteiro e colaborar com outros profissionais que trabalharam em filmes náuticos, como por exemplo Piratas do Caribe e A Vida de Pi. Ela também projetou lentes de câmeras específicas para a série e mencionou o sucesso da Marvel em adaptar personagens para a cultura moderna. Todas essas decisões e esforços mostram um comprometimento em capturar a essência de One Piece, ajustando-a cuidadosamente para o novo meio sem perder o que torna a série tão amada. A localização única, a colaboração cuidadosa com profissionais experientes e a consideração minuciosa das alterações feitas reforça a sensação de que este projeto é mais do que uma simples adaptação. É a reimaginação respeitosa e apaixonada de um clássico amado. A jornada para trazer One Piece para o mundo live action foi longa e cheia de desafios. A filmagem começou em fevereiro de 2022 e terminou em agosto do mesmo ano, ou seja, uma duração notável de 30 semanas. A pandemia e o Covid-19 impactou significativamente na filmagem, atrasando a produção por 2 anos, mas também dando à equipe mais tempo para aprimorar a série. Um aspecto intrigante são as cenas subaquáticas, essenciais em parte da trama, como por exemplo os flashbacks de Sanji e o confronto em Arlong Park, filmadas no tanque de água profunda no Cape Town Film Studios. Essas cenas envolveram treinamento intensivo para os atores, inclusive foi necessária a presença de mergulhadores profissionais, assim assegurando a segurança de todos.
O design de cenários e figurinos foi cuidadosamente criado para manter a fidelidade ao anime e ao mangá original. Ao mesmo tempo que aprimorava visualmente os detalhes, a estética original foi seguida, mas com melhorias para adequar-se ao formato live action. Bom, a data de lançamento, como todos sabem, será dia 31 de agosto, mais ou menos daqui uma semana. Minha motivação por trás desse resumo foi compilar todas as informações conhecidas sobre a adaptação, não apenas para informar os fãs, mas também para promover a confiança na produção. É uma tentativa de convencer as pessoas de que a série será boa e merece uma chance. Tentei apresentar os fatos de maneira completa. O objetivo é evitar que expectativas negativas de outras adaptações prejudiquem a experiência e assegurar que os fãs saibam que Oda e a equipe de produção estão trabalhando arduamente para honrar o espírito de One Piece. Para mim é visível o quanto eles estão se dedicando e trabalhando duro para termos essa série. Bom, deu um trabalhão danado para fazer esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Fique atento para mais atualizações sobre a série de One Piece. E obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.